Ela saiu de Belém do Pará com uma mala pequena, um sonho grande e nada mais. Veio para São Paulo acreditando que a cidade grande ia mudar tudo. E mudou. Só que não do jeito que ela imaginou. A vida colocou na frente dela uma pobreza que ela já conhecia e uma doença que ela não esperava. E ela enfrentou os dois ao mesmo tempo, sozinha, longe de casa, sem rede de proteção nenhuma. Essa história é real. E ela vai te provar que mulher guerreira não é personagem de filme. É a mulher de carne e osso que acorda todo dia e escolhe continuar mesmo quando tudo grita para ela parar. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho e deixa o like. Essa história vai te fazer levantar hoje. Ela cresceu em Belém do Pará, numa família simples, daquelas que a simplicidade não é romantismo de quem nunca passou necessidade. É a realidade crua de não saber se vai ter o que comer amanhã. Desde pequena aprendeu que a vida não dava nada de graça, que cada coisa que você quisesse ia custar trabalho, suor e muita paciência. Cresceu vendo a mãe se virar com pouco, vendo o pai trabalhar em serviço pesado que pagava mal, vendo irmãos mais novos precisando do que ela também precisava, mas que não tinha para todo mundo. E foi aprendendo a diminuir os próprios sonhos para caber no tamanho do que existia ao redor. Mas tinha uma coisa que ela não conseguia diminuir: a vontade de mudar, de ir além do que via, de viver diferente do que conhecia, de provar que era possível sair de onde estava e chegar em algum lugar melhor. Quando a oportunidade de vir para São Paulo apareceu, ela não hesitou. Não foi fácil tomar essa decisão. Deixar Belém era deixar tudo que ela conhecia: a família, os amigos, o cheiro da cidade, a comida, a língua do sotaque que todo mundo entendia sem precisar explicar. Era trocar o familiar pelo desconhecido numa aposta que podia dar certo ou errado. Ela fez as malas, se despediu com aquele abraço demorado de quem não sabe quando vai se ver de novo e embarcou para São Paulo, com a cabeça cheia de planos e o coração apertado de saudade de uma cidade que ainda nem tinha deixado. São Paulo recebeu ela do jeito que recebe todo mundo que chega de longe, sem dinheiro e sem contato, com indiferença. A cidade grande não era o que ela tinha imaginado. Não que ela fosse ingênua. Ela sabia que ia ser difícil, mas existe uma diferença entre saber que vai ser difícil e viver na prática o que difícil significa quando você está longe de tudo que conhece. O primeiro emprego foi de doméstica. Acordava cedo, dormia tarde, trabalhava muito e recebia pouco. Mas recebia, e isso era o que importava. Mandava o que podia para a família em Belém, guardava o mínimo que conseguia e ia tocando a vida com a disciplina de quem aprendeu desde criança que reclamar não adianta nada. Foi trocando de emprego quando aparecia algo melhor. Foi aprendendo como a cidade funcionava. Foi construindo uma rede pequena de conhecidos que foram se tornando amigos. Foi se adaptando ao sotaque, ao ritmo, ao jeito apressado de uma cidade que não espera por ninguém. A vida não estava boa, mas estava andando. E para quem veio de onde ela veio, vida andando já era muito. Ela tinha planos. Queria fazer um curso, queria ter um negócio próprio um dia. Queria mandar dinheiro suficiente para tirar a família da situação que tinha deixado em Belém. Os planos eram grandes, mas ela tinha aprendido a alimentá-los devagar, sem pressa, sem deixar que o tamanho deles a assustasse. E então veio a doença. No meio de tudo, sem aviso, sem hora marcada, do jeito que as coisas mais difíceis sempre chegam. E ela, que já carregava tanto, de repente teve que carregar mais. Ela começou a sentir que algo estava errado antes de saber o que era. Um cansaço diferente, daquele que o sono não resolve. Uma dor que aparecia e sumia sem explicação. O corpo mandando sinais que ela foi ignorando porque não tinha tempo para parar. Porque parar significava não trabalhar. Não trabalhar significava não pagar a conta. E conta atrasada era um problema que ela não podia ter. Quando finalmente foi ao médico, o diagnóstico veio pesado. Não vou nomear a doença, porque o que importa nessa história não é o nome clínico. É o peso que ela carregou a partir daquele momento. O peso de ouvir que o seu corpo está lutando contra você, de entender que vai precisar de tratamento, de saber que o tratamento custa dinheiro que você não tem. Ela ouviu o diagnóstico sentada naquela cadeira de consultório, sozinha porque não tinha ninguém para ir junto, e saiu andando pelas ruas de São Paulo com aquela notícia pesando no peito, sem saber com quem dividir. Ligou para a mãe em Belém e fez o que as filhas guerreiras fazem. Contou pela metade para não preocupar demais. Disse que estava sendo acompanhada, que ia ficar bem, que não precisava se preocupar. Desligou o telefone e ficou sozinha com a verdade que tinha guardado para ela. E aí ela tomou uma decisão que resume tudo o que ela é. Decidiu que a doença não ia denhar. Não com raiva, não com negação, mas com aquela determinação quieta de quem já enfrentou coisa difícil antes e sabe que o jeito é continuar andando mesmo quando as pernas pesam.
Tratar uma doença séria quando você é pobre e está longe de casa é uma batalha que acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Ela foi atrás do SUS, enfrentou fila, enfrentou burocracia, enfrentou aquela sensação desumanizante de ser um número num sistema que está sempre cheio demais para ter tempo para você de verdade. Mas foi. Voltou quantas vezes precisou, aprendeu como o sistema funcionava, encontrou os caminhos que existem para quem não desiste. Continuou trabalhando durante o tratamento. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. Havia dias que o corpo pedia cama e ela ia trabalhar assim mesmo. Havia dias que a medicação deixava ela enjoada, tonta, sem energia, e ela sorria para o patrão e fazia o serviço porque o aluguel não esperava ela melhorar. Não falava muito sobre o que estava passando, não por orgulho, mas porque já tinha aprendido que o mundo não para você, que a sua dor é sua e que ficar esperando que alguém carregue junto é esperar demais de um mundo que tem as próprias dores para carregar. Mas tinha noites. Noites que ela ficava sozinha no quartinho que alugava e deixava a dificuldade pousar de verdade. Chorava quando precisava, ficava quieta quando o choro não vinha, olhava para o teto e conversava com Deus do jeito dela, sem cerimônia, sem frase pronta, do jeito direto de quem está no momento em que não tem mais como fingir que está tudo bem, nem com o próprio Criador. E de manhã ela levantava, sempre, sem falta, porque era o único caminho que ela conhecia. O tratamento foi longo. Não foi uma vitória rápida, não foi um milagre da noite para o dia. Foi mês após mês de medicação, de exame, de consulta, de resultado que às vezes animava e às vezes preocupava, de um processo que exige paciência de um jeito que coloca à prova tudo que você tem. Ela foi. Foi em cada consulta, tomou cada remédio no horário certo, seguiu cada orientação com a disciplina de quem sabe que não pode errar porque não tem margem para erro. E foi vencendo aos poucos, centímetro por centímetro, exame por exame. Quando o médico olhou para o resultado e disse que estava curada, ela ficou quieta por um momento. Não gritou, não chorou ali na hora. Ficou quieta com aquela notícia sentando no peito devagar, ocupando o espaço que o medo tinha ocupado por tanto tempo. Saiu do consultório andando pelas mesmas ruas de São Paulo que tinha andado no dia do diagnóstico. Mas dessa vez, o peso que carregava era diferente. Era o peso leve de quem sobreviveu a algo que podia ter sido o fim e descobriu que não foi. Ligou para a mãe em Belém. Dessa vez contou tudo. Contou o diagnóstico que tinha guardado. Contou o tratamento. Contou cada detalhe que tinha poupado para não preocupar. E contou que tinha vencido. A mãe chorou do outro lado da linha com aquele choro de mãe que é alívio, gratidão e amor misturados numa coisa só. E ela finalmente chorou também. Com o telefone na mão, no meio da calçada movimentada de São Paulo, sem se importar com ninguém passando. Chorou tudo que tinha segurado por meses. Eu precisava contar essa história porque mulher guerreira é isso. Não é a que nunca cai. É a que cai, fica no chão o tempo que precisa e levanta porque não conhece outro jeito de ser. Ela saiu de Belém pobre e chegou em São Paulo sem nada. Enfrentou a frieza de uma cidade grande que não para ninguém. Trabalhou em serviço pesado que pagava pouco. E no meio de tudo ainda enfrentou uma doença séria, longe de casa, longe da família, sem rede de proteção. E venceu. Não porque era super-heroína, não porque não sentiu medo, não porque não chorou, não porque foi fácil. Venceu porque toda manhã ela escolheu levantar. Venceu porque guardou os sonhos mesmo quando a vida tentou apagar. Venceu porque tinha uma força dentro dela que a pobreza não conseguiu tirar e a doença não conseguiu quebrar. Se você está num momento difícil agora, se você está carregando algo pesado que parece grande demais, eu quero que você olhe para essa história e veja o que ela prova. Que você é mais forte do que o seu problema. Que o fundo do poço tem chão e do chão dá para empurrar para cima. Que a sua história ainda não acabou e o próximo capítulo pode ser completamente diferente de tudo que você viveu até aqui. E se você conhece uma mulher assim, uma que luta em silêncio, que carrega mais do que deveria, que sorri para não preocupar ninguém, para hoje e fala para ela que você vê, que você sabe o quanto custa, que ela não está invisível. Porque às vezes é isso que uma mulher guerreira mais precisa ouvir. Se esse vídeo tocou, você compartilha com aquela mulher que precisa levantar hoje. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta pra gente se você conhece uma mulher assim ou se você mesma é essa mulher. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!